as fotos. Se for ele recebendo do Toninho, pode apresentar. Quem? Se for foto do Pix, também pode. Bom dia a todos. Primeiramente, vamos aqui anunciar o horário, 9h21 da manhã, quarta reunião da Comissão de Inquérito, referente ao materiais inservíveis da Endurb. Já cumprimentar os pares aqui, os vereadores que fazem parte da comissão, também em nome do Clemente AOB, todos que estão na galeria, todos os servidores, toda a imprensa, então, e agradecer a Deus, né, por esse momento que estamos aqui juntos. Já de praxe, como tenho dito sempre, que essa presidência aqui, trabalhando com a maior transparência possível, então já quero dar início, deliberar o que chegou, atualizando da reunião passada. Então, temos aqui um ofício das oitivas que nós deliberamos os nomes e chegou um ofício da Endurb. Então, eu quero já de primeira mão deliberar esse pedido que chegou para essa presidência e tive, assim, a sensibilidade de até responder de maneira deliberativa para todos os membros. Então, eu vou estar lendo aqui e o que foi que chegou e o que nós respondemos como presidente, porque nós somos aqui uma comissão de 7 membros, então temos que deliberar. Vamos lá. Ofício número 005 de 2026, Corregedor Geral. Servindo-nos o presente para requerer em devida vênia dispensa da oitiva da senhora Corregedora Cláudia Rinaldi Ater, o gozo de férias, a Amanda Miziara de Ávila Nunes também, usufruindo de licença maternidade, vez que não são integrantes da comissão da sindicância, que apura a denúncia anônima da venda irregular de telhas e luminárias retiradas do terminal rodoviário de Bauru. Motivo pelo qual seu depoimento não seriam proveitosos, né, da vossa apuração, solicitamos ainda adiamento da oitiva do senhor Marcos Antônio Resta Cury, presidente da comissão de sindicância, que esse se subscreve até a conclusão da referendada síndica, referenciada sindicância, que já está em fase final da tramitação, concluída a sindicância à comissão especial de inquérito, que será oferecida pela cópia integral, permanecendo à disposição da presidência da sindicância, do presidente da comissão de sindicância, caso surjam dúvidas a adquirir. Mas, no mais, renovamos os nossos protestos, estimas e consideração. Marcos Antônio Resta Cury, presidente da comissão processante. Ao presidente da comissão processante. Então, aí, nós deliberamos aqui o ofício, porque, como disse, nós vamos fazer sempre com deliberação. O que nós enviamos aqui? Prezado senhor, a comissão de inquérito que visa apurar as denúncias envolvendo o desvio de bens inservíveis de sucatas permanente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Endurb, nos termos do processo número 374 de 2025, vem respeitosamente, em resposta ao ofício número 005 de 2026, informar que o ofício em questão deverá ser deliberado à comissão na próxima reunião a ocorrer no dia 19/1 de 2025. Assim, fica mantida a previsão da oitiva da vossa senhoria na data agendada, considerando a impossibilidade da deliberação prévia. Outra, sim, cientes e justificativa a ausência dos servidores mencionado. Sem outro especial motivo, subscrevemos com o apreço e a distinta consideração. E parece que ele está aí, foi confirmado, a Giovane já me falou. E eu quero deliberar com os demais membros aí a questão das outras servidoras aqui, corregedoras que estão de licença, se estão de acordo. Fica à vontade. São servidor de carreira. Na realidade, pela informação que obtive, só o corregedor geral que está a par do processo e deliberando. Se ele puder confirmar isso, acho que só ele também, mas... Ele está aí. Ele está aí, né? Vereadora Estela, seu voto, por favor. Na verdade, eu queria, primeiramente, bom dia, presidente e demais, imprensa, população, os depoentes que estão aqui. Na verdade, eu queria entender qual que é o encaminhamento. Nós estamos deliberando sobre o quê? Porque no ofício, o que eu entendi é que há uma comunicação de que duas
corregedoras não fazem parte da comissão de sindicância e se encontram, respectivamente, uma de férias e outra em licença maternidade. Penso que, neste ponto, não há o que deliberar. Penso, de forma diversa, que o procurador que aqui se encontra, o Marcos, solicitou desta presidência, e acho que foi assertivo de vossa parte, não autorizar sem ouvir a comissão, que fosse liberado de ser ouvido, a fim de que o argumento colocado nos documentos enviados pela presidência da Comissão Especial de Inquérito a esta Casa tivesse sequência, ou seja, de que os documentos da sindicância não viessem e que ele não se manifestasse. Desse ponto de vista, eu quero deixar claro que sou contra, não é? Acho, inclusive, que essa comissão precisa provocar, se ainda não provocou, a mesa da Casa, para que tenhamos, através de mandado de segurança, acesso a toda a documentação produzida pela sindicância, por todos os argumentos que eu não vou repetir aqui, colocados tanto por mim quanto pelo vereador Borgo, que não compõe a comissão, mas que esteve aqui na reunião anterior. Então, primeira parte, não há o que deliberar. Segunda parte, sou contra a liberação e reforço a necessidade do mandado de segurança. Correto. Então, a procuradora da Casa já tem, e nós já pedimos na reunião passada, esse questionamento do mandado de segurança. Essa é de hoje? Aí, vamos deixar aqui. Então, vamos dar continuidade, pelo menos, no que nós falamos primeiro. Júlio César, pode ficar à vontade, por favor, vereador. Sobre o que foi lido aqui. Bom, senhor presidente, eu concordo com o posicionamento aí da vereadora Estela. Acho que é de extrema importância o que foi solicitado, como o senhor já citou aí, né, que já pediu o mandado e tudo mais, mandado de segurança. E essa é a minha opinião. Aguardando a assinatura da procuração, mas aí a procuração, a questão aqui é dela. A procuração já está assinada, tá? Então, Vereador Edson Miguel, por favor. muito bom dia, senhor presidente, os demais componentes da SEI, também a população que nos assiste, nos ouve, também a imprensa aqui presente. Eu também concordo, né, que na primeira parte não há o que se deliberar, por questão de licença, maternidade ou de férias, e que também que se chegue os documentos aqui que são necessários para esta SEI, como já foi mencionado também por Vossa Excelência, e também já foi encaminhado para a procuradora aqui do município, aqui da Câmara Municipal. Vereador Arnaldo. Senhores, senhoras, eu queria só afirmar aqui que eu sigo o posicionamento da vereadora Estela. Vereador Márcio Teixeira, já até disse, mas confirma para nós, por favor. Bom dia. Eu também confirmo aí a questão da vereadora Estela. Vamos na mesma votação. Vereador Sandro Bussola. Senhor presidente, em relação a toda a documentação, é solicitar à presidência da Indurb para que faça um encaminhamento. É um documento que está lá, é interno, são compostos por servidores, essa comissão tem autonomia para isso. Não vejo necessidade de interpretação de mandado de segurança, tendo em vista o próprio objeto da SEI. É somente isso. Obrigado. Pela ordem, presidente, é que, na verdade, o relator não se manifestou sobre a questão que Vossa Excelência colocou, mas falou de um outro posicionamento que acho que nós também temos que deliberar. Vamos ver o que foi o posicionamento colocado pela procuradora. Só que, no tocante ao mandado, vereador Sandro, quem negou o documento foi a Indurb. Então, já foi requerido desde a primeira e, estranhamente, sem uma manifestação própria, a presidenta apenas anexa um parecer do próprio corregedor, que é a opinião dele, e ela simplesmente não entrega o documento. Agora, eu até sou favorável que nós abramos mão do mandado se nós combinarmos de estarmos in loco, ainda nesta semana, na Indurb, e acessarmos toda a documentação enquanto comissão, que temos autoridade para isso, presidente. Da minha opinião, nós vamos deliberar aqui o que foi feito pela procuradora da Casa. Eu vou pedir para o vereador Marcelo ou o vereador Sandro o que ela pediu. Eu acredito que as duas situações nós temos que descobrir. Agora, para ir lá e também esperar o documento ser emitido, vai dar na mesma. Aí fica questionamento dos demais membros, porque já está pedindo aqui
que realmente esses documentos têm que estar aqui na casa. Por favor, vereador Sandro. Eu fico assim com... Minutinho só. Ela ainda não ajuizou, porque o presidente ainda não... Bom dia, boa tarde, bom dia a todos. Não foi ajuizado ainda, porque está faltando procuração. Mas o mandato de segurança já está pronto, só está faltando procuração. Senhor presidente, eu quero insistir na questão em mandato de segurança, que é muito poder para a procuradoria dessa casa. Nós já temos aqui a Estela de Moraes, agora a dona Letícia, trabalhando, fica numa situação complicada. Acho que nós conseguimos deliberar. Vamos voltar aqui, porque... Não mereço tanto, relator. Ó, agora, só para defender aqui a posição da procuradora, ela tá ali presidente, já acho que, com a procuração, acho que é necessário pelo seguinte, ela não extrapolou daquilo que foi deliberado para essa comissão. Nós pedimos que ela fizesse um parecer e que já se colocasse, não é? Se considerasse a viabilidade jurídica, que é o que ela manifestou de início aqui, que já se preparasse. Ela se preparou. O que está faltando é a comissão notificar o presidente para o protocolo, para ajuizar o mandado de segurança. Então, a procuradora não extrapolou em nenhum momento o papel dela. Pode ser. Então, vou dar sequência enquanto a procuradora volta. Em relação às imagens enviadas que nós falamos aqui, sobre o UTI está com dificuldade de finalizar, então eu vou ler que o Eduardo já me mandou. O senhor Eduardo Almeida, Serviço de Tecnologia, informou que ainda não terminou de subir os vídeos para o sistema e chegou em outro material, então serão disponibilizados todos juntos quando pronto e ainda não há previsão quanto ficaria pronto. Então, isso eu estou deliberando aqui também para todos os membros. Segundo ponto, aquelas respostas que chegaram na semana passada já foram digitalizadas, que é o processo 374/2025, também já se encontra à disposição, então já foi feito pela casa. E, para dar sequência aqui, eu vou pedir para o vereador Sandro já ler seu relatório preliminar aí dos 30 dias, que faz parte do regimento. Para liberar, por favor, vereador. Só antes, presidente, pela ordem, eu acho que nós precisamos compreender o que está acontecendo com a TI e talvez ouvir se algum dos diretores pudesse subir aqui. Porque se nós vamos ter esse grau de dificuldade, dado o lapso temporal, nós estamos há uma semana, eu acho 7 dias. Se nós vamos ter esse grau de dificuldade, com o tempo que nós temos, já estamos completando um mês, temos 60 dias, acho que nós precisamos entender. Essa resposta, por exemplo, aí, essa manifestação é preocupante. Não tem previsão de quanto tempo. Porque aí, se for o caso, como já aconteceu em outras 6, nós podemos pedir que a mesa contrate serviço específico com dispensa, como nós fizemos com o serviço de contabilidade na CEI da FERSB. Por quê? Porque pode demorar um mês, aí nós não vamos ter condições de analisar essas imagens, esses vídeos, essas fotos, esse material que tá de posse da TI. Que a medida de Vossa Excelência foi prudente, encaminhar para a TI, abrir e fazer a verificação, se não há, né, nenhuma possibilidade de estar corrompida, adulterada, enfim. Mas o lapso temporal indeterminado, acho que coloca um risco para os trabalhos dessa comissão. Eu só vou dar sequência, então, no relatório, tá, para a gente adiantar, e já delibero para os demais da mesa. Se quiser o questionamento, a gente chama o servidor aqui, sem problema nenhum. Pode ser, Júlio César, vereador Médici, pode ser, Sandro? Não, estranho. Então, tá. Então, peço que a assessoria aí, os servidores aí, possa já comunicar lá ao TI, para que possa se preparar para responder. Vou pedir para o relator, então, ler seu relatório. São 6 páginas, Sandro. Por favor. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à comissão, que todos tiveram acesso, para que seria dado como lido o relatório, que é mais de encaminhamentos, para que a gente pudesse ganhar tempo, tendo em vista as oitivas. Se tiver alguma dificuldade, a gente lê. 3, na verdade, são 3 páginas só. Fica à disposição da comissão. Vai deliberar aí, tá? E, para mim, a vereadora Estela, vamos andar... Eu acho que os relatórios são parte muito importante do processo. Portanto, eu acho que não podemos abrir mão da leitura. E não são 6 páginas, são 3 páginas. Se Vossa Excelência quiser, se o vereador Sandro preferir, posso providenciar, posso fazer a leitura. Pode. Vamos lá. Vamos dar sequência, então, para a gente ganhar tempo, por favor. Introdução.
A leitura e aprovação de instauração de comissão especial de inquérito foi realizada no dia 15 de dezembro de 2025 para apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Indurbe. A sua composição se dá pelos seguintes membros: vereador Marcelo Roberto Afonso, presidente; vereador Alessandro Bussola, relator; vereador Arnaldo Ribeiro, membro; vereador Edson Miguel de Jesus, membro; vereador Estela Alexandra Almagro, membro; vereador Júlio César Aparecido de Souza, membro; e vereador Márcio Teixeira, membro. 2. Do objeto da SEI. O requerimento solicitado à instauração de comissão especial de inquérito visa apurar denúncias envolvendo o desvio de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Indurbe. 3. Dos trabalhos da comissão. Primeira reunião. A primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, destinada a apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas da Indurbe, processo 374 de 25, ocorreu em 19 de dezembro de 25, às 9h09, na Câmara Municipal de Bauru. Estiveram presentes os membros da comissão e o representante da UAB, José Clemente Rezende. Foram lidos a denúncia que motivou a criação da SEI, parecer do Procurador Legislativo, a portaria de composição da comissão e nota pública da Indurbe divulgada na imprensa. Também foi lido ofício da UAB Bauru, indicando representante para acompanhar os trabalhos da comissão. Durante os debates, vereadores apresentaram questionamentos e apontamentos formais a serem encaminhados à Indurbe, com destaque para ofícios protocolados pela vereadora Estela Alexandra Almagro e pelo vereador Márcio Teixeira. O representante da UAB Bauru alertou para a conveniência de não ouvir a presidente da Indurbe antes do levantamento completo das informações e de possíveis novos envolvidos. Ao final, a comissão deliberou pela expedição de ofício solicitando o acompanhamento do Procurador Legislativo, convocando a presidenta da Indurbe para o oitivo em 5 de janeiro de 2026 e requisitando no prazo de 10 dias as informações solicitadas nos ofícios apresentados. Também ficou definido o agendamento da próxima reunião para 5 de janeiro de 2026, a realização de diligência na Indurbe em 23 de dezembro de 25 e futura visita ao delegado responsável pelo inquérito policial. A reunião foi encerrada às 10h13. Segunda reunião. A segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito foi realizada em 5 de janeiro de 2026, às 9h15, na Câmara Municipal de Bauru, com a presença dos membros da comissão, outros vereadores, representante da UAB Bauru e da presidente da Indurbe. O vereador relator foi instado a ler a denúncia, apesar de pedido de dispensa da leitura. O presidente informou sobre a diligência realizada em 23 de 12 de 25, na Indurbe, e comunicou que respostas a ofícios haviam sido enviados pelo Executivo, mas retirados por erro procedimental, pois continham o processo original e não cópia. Esclareceu-se que o material foi digitalizado antes da devolução e seria disponibilizado aos membros. Diversos vereadores manifestaram preocupação e descontentamento com a retirada dos documentos, defendendo transparência e esclarecimento sobre o ocorrido. O relator informou que apenas parte dos questionamentos havia sido respondida e solicitou a reiteração dos pedidos restantes, bem como a identificação do setor responsável pela retirada dos documentos que teria ocorrido por solicitação do gabinete da prefeita. O representante da UAB Bauru sugeriu a dispensa da oitiva da presidente da Indurbe por falta de informações suficientes, proposta que foi debatida e, ao final, acolhida pela maioria dos membros. Deliberou-se conceder prazo de 72 horas para que o Executivo encaminhasse todos os documentos solicitados. Também foi decidido criar-se um grupo de WhatsApp entre os membros e a secretaria da comissão para compartilhamento de documentos. A próxima reunião foi reagendada para 9 de janeiro, às 9 horas. A reunião foi encerrada às 9h43. Terceira reunião. Na terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito, que ocorreu 20 dias após sua instauração, ocorreu no dia 9 de janeiro de 26, tendo início às 9h21, com foco em dar transparência aos questionamentos da reunião anterior. O presidente da comissão informa que, após a retirada do processo original, foi enviada uma cópia com cerca de 400 páginas, distribuída a todos os vereadores, que poderão se manifestar individualmente. Também esclarece o envio de imagens em HD e detalha que a Corregedoria da Indurbe negou o acesso à íntegra da sindicância, autorizando apenas o envio da denúncia anônima e de informações parciais com base em decisão do STF.
A Comissão Especial de Inquérito deliberou pela convocação para oitiva de diversos envolvidos, incluindo Levi Momesso, Bruno Primo, diretor financeiro, Wagner Rodrigues, gerente, representantes das regionais envolvidas, membros da Corregedoria e pela busca de esclarecimento junto ao Ministério Público. Também foi reforçada a intenção de impetrar mandado de segurança para garantir acesso à sindicância e documentos. A próxima reunião foi agendada para 19 de janeiro, às 9 horas. A reunião foi encerrada às 11h16. Lido, presidente, eu queria só, numa questão de ordem, mencionar que da ata do relatório parcial apresentado pelo relator, vereador Sandro, eu sinto a falta aqui da parte mais importante da terceira reunião, que aqui sequer é mencionado que a presidenta da Indurb foi ouvida e que confessou todas as ilegalidades e inconstitucionalidades, que, aliás, são, né, o epicentro da razão de existência dessa comissão especial de inquérito, de forma que eu solicito que haja o complemento deste relatório parcial, sem o que, no mínimo, ficaria estranho considerar esse um relatório parcial e ignorar um depoimento tão forte, importante, decisivo, com todas as confirmações aqui colocadas pela presidenta Gislaine Magrini. Questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos estar encaminhando no segundo relatório todas as oitivas e anexos, mas não vejo dificuldade de fazer a inclusão, adendo, e a próxima reunião já vai contendo já todas as informações da depoente. Obrigado, relator. Obrigado, vereadora Estela. Então, essa é a ata, Márcio, da última reunião, vai estar rodando aí para todos assinarem. Então, vamos caminhar aqui para as oitivas. Já chegou algum funcionário, servidor? Estão, né? Agora o servidor da TI está aí para prestar esclarecimento? Então, vamos para a oitiva. Então, eu vou deliberar aqui. Você quer falar? Pode ir. Questão de ordem, presidente. Eu vejo se a possibilidade de chamar o corregedor como primeiro convidado, se me permitir. Não? Eu vou deliberar aqui. Peraí, uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Espera um minutinho. Eu vou deliberar aqui, eu vou dar uma sequência, que nem estamos fazendo. Eu vou dar uma sequência de nomes. Tá. Aí vou jogar para a comissão e nós vamos definir para não ter esse É só uma opinião desse vereador, porque claro. A questão do corregedor, parece que ele já está quase terminando toda a documentação da corregedoria, né? Então, é só para a gente talvez não perder tempo vamos seguir, na petição. Vamos seguir da forma que todos aqui, de comum acordo, acho que é legal. Eu sugiro que a sequência colocada pela secretaria na convocação seja mantida. Seja ouvido primeiro Levi Momesso, Bruno Rodrigues Primo, Wagner Luiz Rodrigues, Augusto Mendes, Dimas Tadeu Covolan, Ailton Ricardo da Cruz e, na sequência, Corregedoria. Praticamente, a minha sequência era essa, só com a alteração do Wagner primeiro e depois o Bruno. Mas, se seguir a sequência aqui também, vai enquadrar na sequência do depoimento da presidente da Indurb. Então, já vou deliberar o que a Estela, a vereadora, falou, a minha sugestão. Caminhar aqui para o Júlio César. Vereador, qual que é a sequência que você... Repete, Estela, para ele ouvir, por favor. Aqui está no ofício que foi enviado como convocação. Levi Momesso e Bruno Primo primeiros, porque são os diretores, né? Hierarquicamente, já que começamos pela presidente, eu acho que nada mais lógico que a gente siga a mesma lógica hierárquica que foi predominante. Na sequência, Wagner Luiz Rodrigues, Augusto Mendes, Dimas Tadeu Covolan e Ailton Ricardo da Cruz. Depois, a corregedoria. Vereador Júlio, tranquilo? Vereador Edson. Arnaldo? Ok. Vamos dar sequência, então. Vamos lá. Então, peço ao senhor Levi Momesso que possa comparecer aqui na mesa, por favor. Eu acredito o local melhor seria ali mesmo, que todos os vereadores conseguem ter o acesso, né?
Assim que ele for dar o depoimento, nós já passamos lá. Então, senhor Levi, bom dia, obrigado por estar aqui, trazer a transparência. Quero que o senhor se identifique com documentação e que realmente você possa ser um depoimento de verdade. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Fique à vontade. O seu nome, o cargo, os seus documentos e realmente você vai dizer a verdade? É isso? Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Levi Momesso, diretor de limpeza pública da Endurb. Meu CPF é 249-153-20855. Estou à disposição da comissão. Já peço para o apoio, porque esse sem fio aqui, ele está com a luz já vermelha e está oscilando. Eu já quero registrar aqui também a presença do vereador Locadora, que se encontra aqui. Vereador Locadora, apesar que você não fazer membro, mas você fica à vontade, se quiser fazer algum questionamento também, tá? Você fica à vontade. Então, já peço aos vereadores que quiserem já fazer as perguntas aí, fiquem à vontade. Uma questão, Jorge, eu gostaria, se fosse possível, deliberar com a comissão, para que o depoente fizesse uma explanação de como se deu todo o processo, para que, em seguida, a gente fizesse as perguntas necessárias, para entender um pouco como se deu todo o rito inicial desse processo. Pela importância, presidente, dos depoimentos, pelo número de depoentes que nós temos hoje, e como não foi esse o rito com a presidenta da Endurb, eu quero manifestar minha opinião contrária à apresentação de um balanço e que a gente possa partir diretamente para os questionamentos, até porque não fizemos isso com a presidenta da Endurb. Senhor presidente, estou retirando meu encaminhamento. Então, vamos dar sequência. Quem é o primeiro vereador que queira fazer as suas perguntas, o questionamento, fiquem à vontade. Levi, bom dia. Bom dia, vereador. A Lei Municipal 3570, de 93, que dispõe sobre a reestrutura à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, preceitua no seu artigo 11º as atribuições do diretor de limpeza pública, serviço funerário e cemitérios, que descreve como função do cargo. Artigo 11. Compete ao diretor de limpeza pública, serviço funerário e cemitérios: 1. Orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução de obras, empreendimentos e serviços vinculados à limpeza pública, destinação e tratamento do lixo, serviço funerário e cemitérios. 2. Orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços atinentes à manutenção da frota da Endurb e sua organização documental. 3. Praticar todos os demais atos de gestão inerentes às atividades da sua diretoria que não sejam atribuídos à diretoria executiva, ao presidente ou particularmente a outros diretores. 4. Apresentar relatório escrito ao presidente sobre ocorrências prejudiciais à execução dos serviços. Observa-se que o dispositivo legal não confere ao mencionado cargo prerrogativas relacionadas ao acompanhamento dos trabalhos de manutenção do terminal rodoviário, sendo este competência da Diretoria dos Sistemas Viários e Transportes, cuja previsão encontra-se expressa no artigo 14 da mesma legislação. Aspas, compete ao diretor de Sistemas Viários e Transportes. 3. Orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços atinentes à manutenção predial e à administração do terminal rodoviário de Bauru e do aeroporto de Bauru, comandante João Ribeiro de Barros. Fecha aspas. Tendo em vista a expressa previsão da mencionada Lei 3570, de 93, eu pergunto: qual a justificativa para o diretor de limpeza pública, serviço funerário e cemitérios ter interferido nos trabalhos de remoção dos materiais inservíveis do terminal rodoviário, oriundo do vendaval ocorrido em 27 de setembro de 2025, visto não ser atribuição do seu cargo?
Eu até gostaria de sugerir, porque como o vereador Sandro pediu, eu acho que fica muito difícil para quem não estava presente entender o porquê que a gente teve que tomar várias decisões. O vereador Sandro esteve presente no dia do vendaval, que foi dia 22 de setembro, que foi um caos para a nossa cidade. E eu tenho por praxe, por todos os lugares que eu passei, de procurar fazer um pouco mais das minhas atribuições. E eu não vi problema nenhum em tentar resolver aquela questão. Por quê? Porque aquele material era um material inservível, que estava trazendo muito transtorno, tanto para as pessoas que transitam na rodoviária, que é bom lembrar que são uma média de 7.000 pessoas diárias, tanto no meu departamento, que eu tenho lá mais de 20 caminhões, fora os carros que circulam, e esse material, por ser em telhas retorcidas, eu tenho até um pendrive, gostaria de pedir ao presidente, se possível, né? Porque é só... qual foi o material que vendeu? Então, fica até melhor para a gente explanar, para tirar a dúvida, porque a impressão que dá é que foi vendido todo o material, que teve vantagem própria, em nenhum momento foi isso. Então, de certa forma, respondendo à vereadora, eu tenho por hábito de tentar fazer mais do que as minhas atribuições. E se eu errei, eu estou aqui para assumir o meu erro, e até lamento de esse, talvez, meu equívoco, ter trazido um transtorno, não da minha parte, mas para os amigos que estão envolvidos nesse problema. Eu vou repetir para o senhor qual foi o espírito da minha pergunta. No poder público, não é admitido fazer mais do que o seu cargo lhe atribui, nem menos, porque pode impor desvio de função. No poder público, diferente de uma empresa privada, como Vossa Senhoria, deve saber muito bem disso, é cada um no seu quadrado. Então, a atribuição que o senhor chamou para si é de um outro. E avocá-la para si, além do desvio da sua função, isso significa que alguém omitiu-se. Então, vou repetir a pergunta e espero que Vossa Senhoria seja mais objetivo. Todo mundo sabe o transtorno que é um vendaval. Aqui ninguém está discutindo a tragédia, eu estou discutindo o procedimento com aquilo que é bem público. Por que foi você a assumir esse papel e não a quem competia? No momento, eu estava bem envolvido em tudo. A DLP é onde tem a mão de obra, a DLP é operacional, a DLP é que corre atrás quando tem que executar o serviço. Então, foi uma proatividade. E se esse é o caso, mais uma vez, eu assumo que fui eu que fiz mesmo. E se for ser punido por excesso, por eu ter desviado a função, então assumo que eu desviei a função. Não, porque... se Vossa Senhoria for punido por alguma coisa, não será pelo excesso. Isso seria, no máximo, desvio de função. O que talvez, e me estranha, inclusive, a lerdeza com que o governo tem tratado esse assunto, você será punido por como lidou com o desfecho disso. Não tem nada a ver com o exagero e de usurpar o papel que era de outro. Então, a minha pergunta, esta primeira, é somente por que você? Por que você? E por que não o outro? Porque a grande questão que motiva essa SEI não é que você fez mais ou fez um papel que não era teu. É o desfecho que deu a um material que não era teu, mas era um material público. A quem competiria isso do ponto de vista funcional? O departamento que eu mencionei aqui. Então, você fez porque alguém não fez. É isso? Você estava ali... Não, porque se o DLP fosse responsável por absolutamente tudo, não teria por que ter as outras diretorias. Vereadora, mais uma vez, eu assumo que fiz, mas a gente tem que entender o contexto, porque fica difícil, né? Porque esse material, até agora, ele poderia simplesmente estar alojado, ou na DLP, ou no aterro onde foi parte. Só que esse material, ele trazia um grande transtorno também. Eu, como diretor, eu tenho que zelar pela produtividade, eu tenho que zelar pela segurança, eu tenho que zelar para não haver problemas, porque os carros, os caminhões entrando, aquele material atrapalhando até o meu pátio. E a diretoria financeira, a rodoviária, já estava envolvida com muitas coisas. No entanto, o fato aconteceu dia 22, e eu tenho aqui todos os tickets, o primeiro foi dia 3. Levi, então, desculpa. a gente começou a juntar esse material começou a trazer transtorno. Levi, desculpa, mas você não tem pátio. Quem tem pátio é a Indurb. Tudo ali é público.
Eu não Eu posso tenho porque a um carro. responsabilidade Eu não do pátio. posso porque tem um carro quebrado no estacionamento da Câmara. Falar, pega esse carro aqui e vende para o Alto Zé da Silva, porque está atrapalhando os vereadores estacionarem. Então, não vamos misturar, não vamos transformar em bondade o que foi algo absolutamente ilegal. Eu vou partir para a segunda pergunta, porque essa eu considero respondida. Durante a diligência da Comissão Especial de Inquérito nas dependências da DLP, o senhor relatou ter dado destinação dos bens inservíveis a um ferro velho, com o propósito de evitar que as telhas pudessem sumir. Agora o senhor está dizendo que era pelos transtornos. Considerada a afirmativa de destinação diversa ao que preceitua a legislação, eu pergunto, qual é o ferro velho para os quais foram vendidos os bens inservíveis da Endurbe? Sucatas Twin. Terceiro, a Lei 13.303 de 2016 e o Ato Normativo 3 de 2024 da Endurbe regulamentam os procedimentos licitatórios para a venda de bens inservíveis, mediante chamamento público, normativas que foram observadas nos 8 processos de venda de sucata ao longo dos últimos 10 anos. No caso envolvendo a venda dos inservíveis decorrentes do vendaval que destelhou o terminal rodoviário, por que você deixou de cumprir o que estabelece a legislação? Na verdade, eu não deixei de cumprir. Formalmente, não foi feito o processo. Não. Formalmente, não foi feito. Você sabe que no público o que não está no papel não existe. Então, vocês estão estabelecendo como procedimento do cotidiano da Endurbe o princípio da oralidade? Mais uma vez, eu volto a falar que quem estava presente e tinha que tomar decisões sabe o porquê tomou. Fica difícil vir aqui e expressar para quem não estava vivendo o momento. A presidenta da Endurbe veio aqui e disse o seguinte: quando eu fui informada pelo Levi que o procedimento havia começado, eu deduzi que ele estaria cumprindo o rito legal. Respondendo a uma pergunta do vereador Júlio, que iniciou as perguntas na oitiva da Gilma Grini. Ele pergunta, a CI foi providenciada? Ela diz, eu só descobri que não tinha depois, mas eu confiei no servidor, no trabalhador público, de que havia sido feito. Então, você tinha um rito para cumprir e, pelo que disse a presidenta, você deu ciência a ela, informando que todos os ritos estavam sendo seguidos. De quem foi a decisão, então, de não cumprir o rito e não fazer a CI, a comunicação interna, formalmente? Foi sua? Minha. Você tem consciência dos... Sim, eu sou responsável pelos meus atos. Muito bem. Sei por que eu tomei eles. E sei que, em outra instância, quem quiser ouvir de fato, os fatos vai entender. Não existem fatos a serem narrados. Não tem versões. Nós estamos falando de que é público. No que é público, Levi? Me desculpe. O mundo das intenções aqui não tem espaço. Porque se a legislação federal, estadual, se a Constituição, se a lei orgânica, se as leis que regem a Endurbe criam normativas e diretrizes, são para serem seguidas, não são para serem discutidas. Elas não podem mudar de acordo com o momento e com a necessidade. É por isso que existe, por exemplo, as dispensas de licitação para urgência, mas elas ainda assim têm o rito. Todas elas, inclusive essa, para a compra do novo telhado. Inclusive essa. Que, no meu entender, vereadora, tudo aquilo que for para o bem público, eu sempre pautei em tomar a decisão achando que aquilo seria melhor para o bem público. Para o bem público, o que importa é o princípio da transparência, da publicidade, da anterioridade. É por isso que existem os ritos. Porque nós não podemos, cada um, decidir como é que faz. Não pode, aqui no Poder Legislativo, cada um decidir a seu bel prazer como fazer. Eu peço aqui... o Levi e a vereadora, o questionamento, já seja direto e já responde, vamos para a próxima pergunta, porque para ter foco e objetivo, para a gente não ficar nessa que fez e que não fez, e só responder e para a gente adiantar aqui a oitiva. Vou passar para o vereador Sandro, que ele quer falar algo. É uma questão de ordem, porque senão a gente não avança, porque faz a pergunta, faz a resposta. Tem uma análise da resposta, depois tem uma análise da contrapartida. É uma réplica de réplica que a gente não vai sair daqui. Bom, até contribuindo aqui, eu vejo o questionamento da vereadora Estela já com foco. Então, assim,
Peço, Levi, que seja objetivo e curto e vamos para frente, porque senão não vamos ouvir mais ninguém aqui. Eu acho que é isso, resumindo. As perguntas são objetivas e a resposta também. Eu acho que depois a defesa, depois você vai ter o momento certo. Na oitiva com a presidenta de Magrini, por diversas vezes, como eu acabei de dizer, ela externou que acreditava que estavam sendo realizados todos os procedimentos corretos para a venda dos materiais supostamente inservíveis, mas sequer, disse ela, teve conhecimento da formalização da comunicação interna, documento que autoriza a adoção dos procedimentos burocráticos pela empresa pública. Nesse contexto, pergunto como se deram as tratativas da DLP com as senhoras de Magrini em relação à destinação dos bens inservíveis. Como que você comunicou ela? Como que foi isso? Na verdade, devido ao transtorno que estava trazendo, eu falei para ela que eu ia tirar o material do pátio da DLP. Eu falei para ela que eu estaria dando destinação das telhas, e realmente eu não fiz a ceia. Eu falei para ela verbalmente, e eu só volto a frisar que nós estávamos num momento muito, eu não sei se ela se atentou também, com tantas atribuições que ela tinha também, mas realmente eu não fiz a ceia de início, até porque eu não tinha o volume, então eu não tinha como fazer uma ceia sem saber certo quanto que eu teria de material. Em seu depoimento, a senhora Gislaine Magrini afirmou que os trabalhos de remoção dos materiais inservíveis foram coordenados pelo diretor de limpeza pública. A atribuição que nós já identificamos ser diversa à função do cargo, afirmando que o senhor era o responsável pela conferência dos materiais que foram retirados pela empresa de manutenção dos telhados da Endurbe e prosseguiu afirmando não ter recebido qualquer documento que quantificasse os itens que foram destinados como bens inservíveis. Neste contexto, eu indago, primeiro, que tipos de material foram destinados para o ferro velho? A princípio, vereadora, foi as telhas retorcidas, né? Aquelas telhas que saíram retorcidas do dia do vendaval, foram elas. Somente as retorcidas? Isso, só retorcida. Nós não vendemos para o ferro velho telhas em bom estado. Quantos quilos foram vendidos? Eu tenho aqui porque, conforme a gente ia levando, ia ficando um saldo no ferro velho. Então, eu tenho aqui todos os tickets. Conforme ia levando, significa com os motoristas e os caminhões da SEAR. Até porque a Endurbe ela não tem caminhão carroceria. Então, desde já eu quero agradecer à SEAR, aos motoristas da SEAR, que se propuseram, eu pedi ajuda e eles forneceram. Porque, como elas são muito grandes, nós só tínhamos caminhão vasculante. E quando a gente levava, a gente tinha uma dificuldade. Mas, em relação à pergunta, foram 2.383 quilos de alumínio, telhas retorcidas que eram de alumínio. Como que se deu a conferência da pesagem desses materiais? É bom salientar que o Twin era a única que deu o melhor preço, porque nós fizemos uma pesquisa de preço, e ele foi o único que também tinha a balança. Quem fez a pesquisa de preço? A princípio, eu pedi para o pessoal do patrimônio fazer uma pesquisa de preço, qual seria o sucatão que estaria pagando o maior valor. Quem são os funcionários do patrimônio que fizeram a pesquisa de preço? Quem foi que eu falei pessoalmente com ele, que foi Helder, acho que é João Helder. João Helder, eu acho que podemos arrolar aí que o João Helder será importante de ser ouvido, porque é estranho, né, ter um dos ritos, que é pesquisa, mas não ter comunicado interno. Então, pula a fase óbvia, que é o início, e depois vai para outra, que seria, em tese, a pesquisa de preço. E aí, nessa suposta pesquisa de preço, resultou documento desse comparativo de preço? Sim. Oficial? Tem. Não. Oficialmente, não tinha uma CI. Então, alguém fez uma pesquisa de preço. Fez uma pesquisa de preço também dentro da lógica da oralidade ou criou um documento depois? A princípio, eu queria só entender qual era o sucatão que poderia pagar o melhor preço, até porque eu tinha pressa de fazer essa remoção. Então, só você e o Helder que acompanhou isso, essa fase? Eu acho... O Helder, acho que ele foi com o motorista também, depois, posteriormente, teve um outro funcionário também que fez a pesquisa. Espera lá, então vamos lá, vamos por parte. Quantos funcionários estavam envolvidos nessa suposta pesquisa? E quem são? O Helder e quem mais? Tem o Ari. O Helder e o Ari. Então, eu já vou pedir desde já que o Helder e o Ari, você sabe o sobrenome? Não. Também sejam ouvidos. Qual o valor total arrecadado com essa venda direta do material?
Deixa eu pegar aqui a colinha. Foram 2.383 quilos de sucata de alumínio, que deu 21.455,10. E foram 1.026 de ferro, né, que eram as luminárias, que estava causando muito transtorno também, que totalizou 1.026 quilos e foram R$ 615, totalizando 22.070. Quantas luminárias haviam lá? É difícil expressar, vereador. Eu tenho fotos, tem os dados aqui. Esse é um dos problemas, né? Então, veja, nós estamos vendendo bens públicos e não se sabe quantificar quanto foi. E digo isso porque em 2 locais, na cozinha do DLP, nós encontramos cerca de 10 luminárias supostamente retiradas para reaproveitamento. Isso está patrimonializado para ter sequência e instalação? Esse material não é patrimonializado, são sucata. Então, mas se está lá é porque ele está servível. Porque você vendeu uma parte supostamente inservível. Quem que decide que é servível e que não é servível e o que se mantém como patrimônio? Não tem patrimônio, por isso que, vendo as fotos que estão Não quero ver foto, não quero ver foto. Eu quero se tratar dos dados. Então, a senhora quer saber o material, mas não quer ver a foto. Não, eu estou te perguntando objetivamente. E eu estou falando que esse material não tem patrimônio. Você disse que vendeu o que não era servível. Aí eu estou dizendo, quem que separou aquela uma dúzia que estava lá na cozinha do DLP? E quem que decide o destino das luminárias? Eu tenho lá um soldador que, quando começou a chegar esse material, inclusive com muitas fezes de pombo, trazendo transtorno, eu cheguei para ele e falei, isso aqui é sucata, é ferro, dá para a gente usar em alguma parte aqui na DLP? Ele olhou e não. Aí nós tivemos a preocupação de tirar as luminárias, porque nós estamos falando do suporte da luminária. Aí nós tiramos a luminária porque eu entendia que, posteriormente, essas lâmpadas poderiam ser usadas. Então, essa que é a parte que eu quero entender. Quem que fez essa seleção e quantos? Por quê? Porque depois nós chegamos na GOV em diligência, tinha pelo menos uma dúzia. E aí disseram, veio para cá porque veio da rodoviária. Eu falei, qual que é o destino? Veio aqui, vai ficar aqui, a gente não sabe, mas está apto para o uso. Então, como que a gente faz, Levi, para saber se não tinha outras 50 boas para o uso e se outras 50 não foram vendidas e a gente não sabe? É porque nós estamos falando de suporte e de luminária, são 2 coisas distintas. O suporte, realmente, ele era de ferro e não tinha uso. A luminária, a gente praticamente tirou de quase todos, aqueles que nós vimos que poderiam... Aquelas que estão na GOV e aquelas que estão na DLP, você chama do quê? De suporte ou de luminária? Porque lá na diligência chamaram de luminária. Eu não fui na GOV, é a branca? É a mesma. Mas é branca ou é verde? É branca. Não, então a branca é a luz a gente tirou. Então, é isso que eu estou dizendo. Ninguém anotou quantas dessas, porque não é um material barato também, quantas dessas eram servíveis ou não. Você está dizendo que a parte que era sucata foi vendida. E as que eram servíveis, em tese, são as que estão lá na cozinha do DLP e o restante lá no GOV, que eles disseram que não sabem nem porquê, mas está lá guardado. Nós não temos como provar a quantidade. Não, eu tenho aqui. Só um minuto. É que eu respondi um processo do próprio controlador interno, então eu tenho aqui todos esses dados. Dos inservíveis que nós ainda... Do que nós temos, pode falar da telha também ou só da luminária? Não, eu estou querendo saber, olha a parte que eu estou te perguntando. Como que nós, Comissão Especial de Inquérito, fazemos para compreender, não só nós, a população que se interessa, a imprensa que está acompanhando, quantas luminárias e suportes haviam no terminal, quantas foram vendidas e quantas estão lá. Por quê? Porque aqui, para nós, visivelmente, há uma falta total de controle e de formalidade. Eu estou te perguntando isso. Quanto que nós tínhamos, quanto que foi separado para suposto reaproveitamento e quanto que foi vendido? A luminária, nós estamos falando do suporte da luminária. Esses suportes, praticamente, todos eles serão descartáveis. Só não foram ainda, porque desde que houve a denúncia, a gente parou de levar material para ficar em crédito lá na Graças a Deus. sucata. Graças a Deus.
E, inclusive, eles estão lá no pátio. Agora, as lâmpadas que foram tiradas da luminária, algumas delas nós já limpamos, lavando, porque todas elas estavam empesteadas de fezes de pombo, e algumas delas estão ainda na DLP. E algumas foi cedido para a Jalver, porque eles estão fazendo uma parte lá onde eles vão precisar de lâmpadas, e eles nos solicitaram e a gente liberou lâmpadas para eles. É preciso avisar eles disso, porque na diligência eles disseram que não sabe para que serve, só para colocar lá. Foram eles que foram buscar. E estou dizendo que foi fruto da diligência feita pela comissão. Ok, velho. Foi emitido nota fiscal pelo Ferro Velho? Ainda não, porque nós não tínhamos ainda levado todo o quantitativo que nós tínhamos. Ah, então o plano ainda era continuar levando. Sim. Mesmo sem TCI e mesmo sem ter nada. Sim. Mesmo depois que cobriu, que contratou outra empresa? Sim, até porque não foi todo esse material, ele não foi produzido num dia. Esse material ia sendo produzido conforme ia avançando as obras no terminal rodoviário. Na conta de quem foi depositado o valor se não tem nota fiscal? Porque se ia ser emitido supostamente uma nota fiscal, vocês esperavam emitir uma nota fiscal em nome da Indurb? Sim. Ao final do processo? Sim. Sem CI? Sim. Não, depois nós íamos fazer o procedimento. Mas qual que seria esse procedimento? Porque eu fico preocupada, porque pode estar acontecendo outras coisas do mesmo gênero lá. Como que se faz? Da minha parte, essa foi a primeira vez. Se está acontecendo, eu não sei. Mas da minha parte, esse foi o único objeto que eu participei ativamente e estou aqui relatando os fatos. Eu não sei se foi, se não foi, você está dizendo. Para nós foi uma surpresa que tenha havido esse. E se teve um, pode ter havido outros. E é isso o nosso interesse em entender. Quem transacionou com o Twin? Você disse que 2 se envolveram na pesquisa e aí ia levando, acumulando, em tese, supostos valores. E aí, como é que se deu o pagamento disso? Por que vocês não esperaram, então, para receber no final? Receberam pesou e recebeu. É isso? Não. Não? Não. Como foi, então? Ficava em crédito. Eu quero só alertá-lo de que, independente da Comissão Especial de Inquérito, as tratativas dessa Comissão Especial de Inquérito seguirão não só em parceria com o Ministério Público, mas com a Polícia Civil. E que, neste processo todo, seguramente nós pediremos a quebra de sigilo bancário dos envolvidos. Qual o valor dos 22, qual o valor que foi efetivamente repassado e para quem? Tá. Só quer saber o valor que foi repassado? É. Tá. E para quem? Então, deixa eu contexto. É que, como eu falei, fica a pergunta ela é extensa, né? Eu creio para ser... Não, ela é completamente curta e grossa e objetiva. Quem recebeu e qual foi o valor? Tá, eu tenho todos os extratos aqui. Se ele tem extratos, eu solicito à comissão que já peça que o secretário da possa pedir cópia desse material, presidente. Inclusive, em relação à minha conta, não precisa pedir via judicial. Se quiser, eu abro minha conta, meu extrato para toda a comissão aqui, sem problema nenhum. Não, de todos os envolvidos, seguramente nós iremos pedir. Agora, então, vamos lá. Nós tivemos hoje... Se eu não me engano, porque desde que nós fomos à corregedoria, o corregedor nos orientou a não fazermos mais nada, esperarmos desenvolver todo o processo. Então, diante do que a gente tem, eu coloquei, quando nós começamos esse processo, eu coloquei uma pessoa que é da minha extrema confiança, que me ajuda, que trabalha comigo, que é um funcionário de carreira, e todas as vezes que o caminhão chegava lá, ele corria lá para acompanhar, para ver o peso, para ver se estava tudo transcorrendo na mais perfeita ordem, que é o senhor Wagner, que inclusive vai dar o depoimento, que é da minha extrema confiança. Quando nós estávamos trabalhando no terminal, porque nós estamos ali numa reforma do terminal já faz 1 ano, e constantemente a gente está vendo a necessidade, e nós estávamos reformando todo o terminal, e aí nós fizemos uma compra com esse recurso. Nós fizemos uma compra de mesa e cadeira para a sala da... Eu ainda não cheguei nessa parte, Levi. Eu vou chegar nessa parte. Eu fiz uma pergunta, eu gostaria que você seguisse a orientação da presidência. Quanto então, foi depositado e na conta de quem? Foi repassado R$ 4.400 para a CAEMA, depois repassado mais R$ 2.000 para a CAEMA. Não, pera lá. E depois foi feita uma compra de piso na Leroy Merlin, que foi no valor de R$ 3.274.
Espera lá, você está me dizendo que a transação de vocês resultou numa negociação com o Twin e que ele foi pagando direto para os lugares que vocês apontavam? Sim. 4.400 na Caema, mais 2. Vocês não, eu, né? Não, vocês. Você está Vereador dizendo que você Estela. tinha uma pessoa da sua confiança que pesava, media e cuidava do recebimento. Na conta da pessoa que você está considerando a sua total confiança, foi depositado algum valor? Foi. Quando nós compramos o piso na Leroy Merlin, não podia ser feito o depósito direto para a Leroy Merlin, porque foi gerado um QR Code. Então, foi depositado na conta dele e 5 minutos depois da conta dele já foi repassado para a Leroy Merlin. Olha só, R$ 3.274. olha só. Olha só. Faz a soma aí para mim, Márcio. O Arnaldo já fez aí, Arnaldo? Você repete os valores para mim, por favor, que eu quero fazer uma pergunta. 4.400, 2.000 e 3.274,08. 4.400 da Caema, por favor, só o nome. Devagar, por favor. Caema, 4.400. 4.400. Leroy Merlin, 3.274. que mais? Só. Deu de 3 mil. 2. Não, tá o 2.000 aqui, 4.000, 2.000 e 3.000, dá 9.800. É um de 4.400, um de 2 e um de 3.234. Exatamente. E desses valores, o de 3 passou pela conta do servidor, do trabalhador. Sim. E depois, na sequência, já foi repassado para a Leroy Merlin. Deixa Então, eu, vereador Estela, só um minutinho, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo. A de 2 foi na onde, Levi? Na Caema também. Na Caema também. Então, foi compra de 2 na Caema. 3 cadeiras. 2 na Caema, peraí um pouquinho, vereador Teixeira. 2 na Caema, 4.400 na Caema e 3.274 na loja. É isso? Sim. Aí, Toda essa manobra, olha só, se você usou uma frase agora há pouco, é o seguinte: a pressa era grande, eu queria acabar com o transtorno, nós tínhamos que tomar um procedimento rápido. Essa manobra aqui, para esse recebimento, não lhe pareceu custoso? Porque se a venda fosse correta, legal, constitucional, o valor teria entrado para a Endurb e a Endurb teria feito as suas compras da maneira correta. Essa manobra, em nenhum momento, causou para o senhor ou para quem estava ali diretamente da sua confiança o alerta de, olha, isso que nós estamos fazendo é ilegal, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar bom, isso aqui está incorreto? Vocês não tiveram em nenhum momento essa reflexão? A ideia sempre era que depois nós iríamos, inclusive eu tive procurando o departamento de patrimônio para depois entender como fazer o trâmite da maneira correta. Bem, inclusive um pouco antes da denúncia, porque eu iria sair de férias. Durante o depoimento da presidenta da Endurb, ela afirmou ter conhecimento da venda dos inservíveis mediante denúncia anônima, encaminhada ao e-mail da Endurb, declarando-se surpresa com a irregularidade apontada na denúncia. Nesse contexto, indaga-se por que o diretor de limpeza pública omitiu o procedimento irregular da venda dos bens para a presidenta. Porque lá no começo você disse que estava com pressa. Você avisa ela que vai vender. Ela supostamente, nossa, um grau de ingenuidade que me assustou. Alguém me disse, está tudo certo, então eu imagino que esteja. Aí, durante todo o processo em que vocês vão recebendo, vocês vão comprando coisas, vocês vão levando coisas, supostamente, para a Endurb, só para a Endurb, não é? Só para a Endurb, é o que querem nos fazer crer, e em nenhum momento teve nova reunião com a presidenta, ninguém conversou com ela. Você não foi comunicando ela. Ela estava, assim, alheia a absolutamente tudo que estava acontecendo nessas compras aqui, feitas originárias desse recurso que era ilegal. Nenhum momento teve conversa com ela. Não foi sendo discutido com ela. A compra desse todos. material? Sim. Não, foi... Partiu da minha parte. Partiu da sua parte. Aí, da sua parte, você foi na Caema e falou, pera lá, a gente precisa de 3 mesas. A sala da presidência. Não, até porque nem cabe 3 mesas na sala da presidência. E aí? 3 cadeiras. E aí? Quem que decidiu? Vou comprar 3 cadeiras e vou colocar lá na sala da presidência. Porque a nota, nós mostramos na outra, a precificação e a nota de entrega, já deixa claro que é para ser entregue na sala da presidência. E aos cuidados do senhor Wagner. O Wagner é o funcionário da sua confiança. Sim, tá. Total confiança. Tá.
E aí, as 3 cadeiras, as 3 poltronas, repetir aqui para que fique claro: poltrona fixa, modelo executiva, ideale, estofada e revestida de courino, base Sky balanço e com braço acoplado, marca Roal, cor preta, cor da base cromada. Quem que decidiu comprar 3 cadeiras, 3 poltronas para a sala da presidenta? Conforme a gente foi reformando, a sala da presidência foi a sala onde a gente estava, apesar de ter reformado várias salas, depois a gente começou uma reforma também na parte da presidência. E aí, eu, por ingenuidade, por burrice, talvez da minha parte mesmo, eu vi naquele dinheiro a oportunidade de comprar esse material. E depois, quando a gente solicita, quando a gente foi solicitado para o patrimônio, aí foi ver que os trâmites não foram seguidos da maneira correta, como devia ter feito. Mas a partida foi sempre da minha parte. Como o dinheiro era do material inservível, como estava sendo usado na própria Indurb, esse dinheiro não foi desviado, esse dinheiro não teve outra finalidade, o rito não foi, mas o objetivo foi o mesmo, a finalidade seria o mesmo, até porque se comprasse hoje, sairia do mesmo local, porque esse dinheiro ele pode ser usado para compra de patrimônio. Eu vou reformular, porque veja bem, querer ser o herói de tudo que está errado, se é que pode ter heróis na ilegalidade, é problema teu. O que eu estou te perguntando é o seguinte: do nada, chegam 3 poltronas novas no valor de R$2.000 numa sala que estava sendo reformada. Ninguém avisou isso para o presidente. Vai chegar 3 poltronas. Que tamanho da poltrona? Quem que escolheu o modelo da poltrona? Foi seu. Foi a vontade de, com o dinheiro que supostamente você está dizendo, fez errado, está ilegal, você sabe que vai ter que pagar por isso, mas eu vou comprar bens que vão ficar aqui na Indurb. Então, eu vou comprar algo para a presidenta. E ninguém consultou a presidenta. Ninguém falou com ela. Ninguém disse, vai chegar 3 poltronas aí. Você quer desse modelo? Você quer dessa cor? Foi tudo você e o Wagner. Vocês, vai chegar lá. A gente manda entregar. Vocês compraram essas 3 poltronas como quem entrega vasos ou flores. É isso. Nenhum diálogo com a presidenta. Pode até ter havido algum diálogo, porque a gente estava ali... Houve ou não houve? Todo dia. Não, diretamente, assim, vou comprar, vai ser que esse dinheiro vai fazer isso, não. Sabe o que é estranho? Vocês estão numa empresa pública. O rito é conhecido de qualquer um. Vocês estão reformando uma sala. Não havia um processo sobre a reforma? Como que estavam sendo comprados os materiais para a reforma da sala? Tem um processo sobre a reforma? Agora, Não agora. Já tinha, porque já estava tendo uma reforma. E que aí vocês aproveitaram meio que o embalo. Tem um processo... A reforma anterior ela foi mais direcionada à lâmpada e à pintura. Então, não tinha um processo sobre a reforma da sala da presidenta? Não, específico não. O que mostra, mais uma vez, que é contraditório esse argumento. Estava tendo uma reforma na sala e a gente resolveu comprar para facilitar. Pintura, troca de lâmpada, eu entendo também como reforma. Pintura e troca de lâmpada da sala da presidenta? Sim, aí vocês em decidiram... todas as salas. E para isso tem um processo lá, em andamento. Tem. Tá, e aí vocês acharam que podia completar essa reforma comprando com esse dinheiro. É isso. Porque esse dinheiro estava lá e eu achei que eu poderia comprar com esse dinheiro um material que ia ser usado na própria Indurb. Não podia. O ato normativo 006 de 19, de 29, de 5 de 19, implementou no âmbito da Indurb o sistema de guias de receitas, procedimento que tem como finalidade centralizar e controlar a emissão de guias de receitas para o recebimento de valores destinados ao caixa da empresa pública, fazendo o exercício da boa-fé, visto que todos os procedimentos legais de venda dos materiais inservíveis foram desprezados pela gestão da Indurb, eu pergunto, por que o recurso financeiro oriundo da venda da sucata do terminal não observou a emissão da guia de receita para recolhimento de valores para o caixa da empresa pública? Como nós estávamos num processo de, conforme ia saindo o material, a gente ia levando, né, até porque esse material ele não poderia ficar ali no terminal. Então, conforme ele ia saindo, aquilo que a gente entendia que podia ser reutilizado, nós colocávamos no pátio da Indurb. Aquilo que a gente entendia que não tinha mais como utilizar, era levado para a sucata Twin.
No curso da oitiva, quando indagada sobre o afastamento de algum funcionário envolvido na venda irregular dos bens inservíveis da Indurb, a presidenta afirmou que nenhum funcionário foi afastado. Porém, a Corregedoria Geral havia solicitado que o senhor Wagner Luiz Rodrigues, gerente de limpeza pública, fosse afastado imediatamente. E prosseguiu afirmando ter assinado o documento de seu afastamento, mas que não soube explicar, num segundo momento, o corregedor, aspas, teria voltado atrás, após uma situação ao próprio diretor, senhor Levi, fecha aspas. Eu pergunto, que situação foi essa que o senhor teve com o responsável pela apuração da conduta irregular do funcionário Wagner? Quando o funcionário Wagner foi para ser afastado, né, ele tinha estado de férias em novembro e eu sairia de férias em dezembro. E aí, quando eu fiquei sabendo do afastamento dele, sabendo que eu não ia estar presente, sabendo que ele é o meu braço direito dentro da DLP, a DLP hoje ela comporta 400 funcionários, ia ficar sem o diretor e sem o gerente, houve uma preocupação da minha parte em relação a isso. Foi onde eu procurei o corregedor para saber o porquê que ele estava sendo afastado. E o corregedor me informou que ele estaria sendo afastado para não haver prejuízo para o processo, porque o corregedor havia ido na sucata, encontrado e visto ele lá. Mas eu deixei bem claro para o corregedor que, naquele momento, quem pediu para ele ir lá fui eu. Por quê? Porque nós não sabíamos o valor que tinha na sucata. Como a gente foi pegando os tickets, a gente não sabia o valor. Quando o controlador interno ele pede o valor, ele falou, então, quando a gente quis fazer da maneira correta, procura saber o valor que tem. Então, foi só nesse momento que ele foi lá para pegar todos os tickets, para saber se alguém tinha levado algum material no período que ele estava de férias, e não foi, ninguém havia mais levado, e trouxe os tickets, os pesos, os valores que tinha lá, para a gente ter conhecimento de quanto ainda tinha na sucata. A afirmação que o senhor fez agora, para mim, só torna mais grave a informação trazida pela Gilmagrini. Na verdade, o corregedor deveria, pelo bom senso, ter pedido o afastamento de vocês dois, porque você foi lá intervir para ele não ser suspenso, e aí ele decidiu que vocês dois ficavam, e os dois tinham envolvimento direto nessa volta de diálogo com a sucata vendida e com o comprador, de forma direta. E se o corregedor ou qualquer outro ali responsável pela sindicância considerasse que a sua presença em nada atrapalharia, o correto teria sido recomendar a suspensão das férias e não cancelamento do pedido de afastamento. A gente tentou isso, mas a Indurb, vereador, até eu também reconheço que a Indurb tem hora que é um incógnita, porque uma hora é privado, outra hora é público, e eu lembro que na prefeitura a gente tinha essa prerrogativa de cancelar férias, ficava muito mais fácil, mas lá tem muita dificuldade, até porque já haviam depositado as férias na minha conta e não tinha como devolver. Mas na verdade, ela é sempre pública, só para esclarecer. Os regimes do tratamento para casos distintos é que são diversos. Mas é uma empresa pública. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. O senhor afirma que esse processo não passou por nenhum processo diverso de coação, de chantagem, de pressão, de ameaça, para que essa decisão fosse revista, porque causou muita estranheza essa comissão especial de inquérito, a presidenta dizer que não tem ideia do porquê que foi pedido o cancelamento. Inclusive, ela disse, eu já tinha até assinado. Nós perguntamos, se já tinha assinado, por que isso não foi publicado e o afastamento não se deu de forma efetiva? Aí ela disse que não sabia, mas que o corregedor, num segundo momento, formalizou, voltando atrás com a indicação. Este procedimento, em se tratando da presidenta da empresa pública, e a relação com uma corregedoria de um caso grave como esse, não soa para o senhor nem um pouco estranho? De forma nenhuma. O corregedor ele estava apurando e eu expliquei para ele o motivo do seu Wagner ter ido na sucata e ele entendeu. E velando pela empresa, mais uma vez, porque eu já estaria ausente e também o gerente ausente, nós poderíamos ter muitos problemas tanto na coleta, quanto na varrição, quanto todos os departamentos. Poderíamos ter uma solução também, né? Quem sabe assim a venda irregular teria parado, cessado, porque... Então, mas quem está na posição é que decide. Eu estou aqui mais uma vez assumindo e
vontade nenhuma de ser herói de nada. Eu sou responsável pelos meus atos, estou falando, nós estamos envolvendo muitas pessoas que, ao meu ver, não teria nem por que estar aqui. Levi, até porque, se a comissão quisesse entender, eu poderia explicar tudo. Só responde e ela vai para a sequência. Depois você vai ter um momento. Mas é que poderia evitar muitas coisas. Não, senão a gente... Porque eu tenho todas as informações. Já foi respondido. Com todo respeito, você não soube nem fazer a compra adequadamente como manda a lei. Você vai dizer para a Comissão Especial de Inquérito quem que ela tem que ouvir? Ela tem que ouvir todo mundo que apareceu. E esses nomes todos que estão aqui hoje foram colocados nessa mesa pela presidenta da Endurbe. Nenhum nome havia de convocação aqui, havia? Nenhum nome. Porque foi deliberação da comissão começar pela presidenta. Quem trouxe todos esses nomes foi a Gilma Grene. E a partir do depoimento da presidenta é que nós fizemos a convocação. Então, não há nenhuma imperícia aqui, nenhuma inabilidade, nenhum exagero por parte dos vereadores. Mas nós não temos nada que esconder e estamos aqui à disposição. Ao término do seu depoimento, quando questionada pelo representante da UAB, Clemente, que aqui se encontra, sobre os valores remanescentes da venda dos inservíveis, a presidenta respondeu com a seguinte frase, aspas, a corregedoria me disse que quando eles terminarem a apuração, eles vão solicitar que este dinheiro volte para a conta da Endurbe. Por enquanto, continua no ferro velho. Não foi devolvido dinheiro para a Endurbe. A frase expressa, mais uma vez, primeiro, confissão sobre as irregularidades da venda, objeto da investigação. Mas, nesse sentido, eu pergunto, se houve a venda dos materiais para o ferro velho, por que esses valores continuam em posse da empresa? Porque agora você falou algo diferente da presidenta. Porque agora você deu uma somatória de valores que não chega nos 22, mas que chega a, quanto, Márcio? 9.900 reais. 9.634,74. Quanto há efetivamente de posse da empresa e por que esse combinado? Ficar dinheiro retido no caixa da empresa. Na verdade, assim como quando saiu a denúncia, a gente consultou o jurídico, a gente explicou dessa questão do dinheiro que estava lá, e ela pediu para não fazer mais nada. Então, dali para cá, a gente não tomou mais nenhuma atitude. Quem pediu para não fazer mais nada? O jurídico, enquanto os fatos não fossem esclarecidos. Não, mas só faltava. É uma coisa óbvia, porque vocês estavam dando sequência, como se tivesse tudo normal? Precisou o jurídico dizer para que está irregular? Quando houve a denúncia, vereadora, a gente se reuniu para entender, até a gente reuniu com o jurídico para entender quais seriam os procedimentos. E simplesmente, por ter havido a denúncia, o jurídico nos orientou a esperarmos a apuração da corregedoria, esperarmos, porque foi feita denúncia na corregedoria, na polícia, na Câmara. Então, qualquer atitude nossa em relação daria a impressão que nós queríamos esconder alguma coisa, então pediu para não se haver mais nenhum movimento em relação a isso. E o dinheiro está lá, se eu não me engano, são 11 mil e poucos, um pouco mais de 11 mil reais, que se encontra ainda na sucata, esperando a finalização, talvez, do inquérito da corregedoria, para depositar esse dinheiro na conta da Endurbe. É a primeira vez que a Endurbe vende para a Twin Sucatas? Eu nunca vendi. Eu não posso informar isso. Você sabe informar esta comissão com quem da Twin Sucatas vocês fizeram as tratativas? O nome? Eu não sei, porque eu não conheço. Se você me mostrar quem é o dono da sucata, eu não sei. Então, essa parte você não participou de forma direta? Não, porque foi o orçamento. Veio para mim o orçamento e eu autorizei a levar lá. Eu não fui lá pesquisar o preço. Aí vocês deram só a ordem para, leva lá para a Twin, e aí usavam os motoristas e os caminhões da SEAR, levavam, e quem ficava responsável por todo esse processo é o Wagner. Sim, o Wagner. Mas o caminhão da SEAR, ele não levava constantemente. Foi 1 ou 2 vezes que ele levou, né? Nós tínhamos levado com o nosso caminhão vasculante. Os caminhões da SEAR, eles foram usados mais para trazer o material da Endurbe para o pátio da DLP, que hoje ainda nós temos lá mais de 300 telhas que têm condição de ser reutilizada ali no pátio.
Há informações, nesta última semana, de que a sala da presidência, que recebeu aquele mobiliário novo, deixou de ser ocupada pela presidenta da Indurb após a oitiva dela aqui nessa comissão, tendo espaço, segundo as informações, sido lacrado, transferindo-se o atendimento da presidência para a sala de reuniões. Essa situação é determinação de alguém, da corregedoria, da polícia, algum procedimento que tenha sido adotado? Você tem conhecimento dessa situação? Não, eu sei que a sala dela não está sendo usada, mas de onde veio a determinação eu não sei. Está lacrada mesmo, não, ninguém está entrando, está fechada. Não está sendo usada. Você sabe informar desde quando? Não. Ainda sobre a reforma da Indurb, no mês de outubro de 2025, houve a fatalidade envolvendo o nome do funcionário Edmilson Vieira Bueno, quando trabalhava na reforma do refeitório do terminal rodoviário. Dentre outros itens, foi utilizada madeira para a reforma do local. Neste contexto, eu te pergunto, você sabe me dizer a origem deste material, desta madeira? Você sabe dizer se teve processo e se tem nota da compra dessa madeira? Tem nota. Tem nota, mas não tem o processo. Não entendi. Tem uma nota da compra da madeira, mas não tem um processo para comprar madeira? Eu tenho que responder sim ou não, porque, mais uma vez, eu falo que eu tenho que contextualizar, não tem como responder. Não, você pode contextualizar então, no objeto da pergunta. Tá. Quando houve o vendaval, nós tivemos muitas telhas que circularam, galhos que caíram e destruiu o refeitório. Isso foi logo no início. Não sei se você falou a data quando aconteceu Outubro. O fato, mas tem o dia que... Não. Logo no início, nós tivemos um problema muito sério no refeitório. Todo o refeitório teve as telhas todas quebradas, o pessoal não tinha mais onde almoçar. Nós tínhamos a laje, que agora a chuva também tinha acesso, como as telhas foram quebradas, uma parte tem laje, outra parte não tem, ali tem fio. E aí, simplesmente, nós tínhamos uma situação que nós tínhamos que comprar madeira, tínhamos que comprar telha, tínhamos que reformar e tínhamos que dar uma prioridade, porque aquele local ali ele é muito usado. E nesse meio de tempo, um dos servidores, ele falou o que nós iríamos fazer com a telha, se poderia doar. E aí um outro funcionário veio falar comigo, olha, estão perguntando o que vai fazer com as telhas. Eu falei, aquelas que foram boas eu vou tentar usar, e as que for ruins nós vamos vender como sucata e reverter o dinheiro para a própria empresa. E nesse ponto, aí o funcionário, ele falou, mas vocês não podem vender algumas telhas para mim? E aí eu falei, não, nós não podemos. Mas nós podemos você comprar a madeira e nós fazemos o valor da madeira em troca dessas telhas, pelo mesmo preço que nós havíamos levantado. E aí um funcionário, ele comprou as madeiras, R$ 3.800, e ele pagou, e nós fornecemos algumas telhas. Quem é o funcionário? O nome dele inteiro eu não sei. Ele Seria o Luiz Adriano de Carvalho? O primeiro nome dele é Luiz. Muito bem. É o fiscal de transporte da Indurb? Sim, sim. Presidente, eu gostaria também de enrolar e de pedir também que essa nota fiscal seja atribuída, porque eu acho que nós estamos diante de um outro braço, não é? Das investigações das vendas dos materiais inservíveis. Agora nós temos um escambo dentro da Indurb, em que um funcionário compra e, em troca, leva materiais supostamente inservíveis, sem nenhuma documentação, sem CI, sem processo administrativo. Eu acho que está ficando cada dia mais complicado. A cada nova informação está ficando mais complicado. Durante a diligência da SEI, no dia 23 de dezembro, junto à DLP, verificou-se o amontoado de telhas retiradas do terminal e que, segundo relatos do senhor, estariam em condições de uso. Quantas telhas foram retiradas do terminal ao todo e quantas permanecem no pátio do DLP?
É praticamente impossível nós sabermos quantas telhas foram tiradas, porque quando houve o vendaval, o vento levou muitas telhas. E telhas que caíram na rua, que caíram em alguns locais, infelizmente, acho que as pessoas vendo que era alumínio, acabou sumindo. Agora, dentro... Nós temos aqui 2.300 quilos, não posso, talvez, precisar que deu, em média, 80 telhas, porque as telhas elas têm vários tamanhos, vereadores. Agora, no pátio da Indurb se encontra ainda uma média de 300 telhas, que dá para usar, tem telhas de 9 metros, telhas de 7 metros, telhas de 6 metros, e mais 250 telhas de fio. Quantas telhas foram adquiridas no processo que dispensou a licitação? Não sei. Até porque, nesse processo, as telhas que veio são medidas diferentes das que saíram. Só para contribuir aí, vereador, a lista do que tem está na folha 964, que é a lista dos que estão lá. Eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, porque eu fiz essa pergunta para a presidenta. E a presidenta disse, o trabalhador destacado da Indurb para acompanhar o processo de retirada, contagem e que instruiu, inclusive, o processo de licitação para o novo telhamento foi o Olívio Momenso. São palavras da presidente, não minha, por isso eu fiz a pergunta. Só para corrigir, é 984 a folha, tá? Não 964, é o 984 as folhas dos bens lá, que estão lá. O senhor, de forma direta, via o seu funcionário de confiança, como o senhor exaltou aqui várias vezes, o Wagner, ou qualquer outro, tomou conhecimento da venda entre outros trabalhadores da Indurb? Não. Se tem, eu desconheço. O senhor desconhece? O único fato foi do seu Luiz. Se teve outro, desconheço. E você sabe dizer que valor que vocês atribuíram para poder fazer esse escambo com o seu Luiz? Que valor foi atribuído para as telhas? As telhas que você deu para ele não eram as amassadas, eram as telhas boas. Na verdade, não é boa. Todas elas praticamente são inservíveis. Dependendo para onde você vai usar, elas podem ser Mas isso é uma avaliação dele, né? Porque se ele falou que interessava é porque está servível, né? Se ele se dispôs a ir comprar um material e entregar isso para a Indurb, acho que uma das transações mais fora da lógica que eu vi recentemente numa empresa pública, no espaço público. No caso do Luiz, que você está confirmando que isso aconteceu, teve quantificação ou não? Se eu não me engano, foram 17. 17 telhas inteiras. E a nota, aquela que ele comprou de madeira, é de que valor? Só um minutinho. 3.390. O encarregado de manutenção, senhor Wilson Miranda, de alguma forma participou direta ou indiretamente nesse processo de retirada, de comercialização, de alguma maneira ele esteve envolvido nesse processo na verdade, quem fez o seu Wilson é o que estava cuidando da reforma para mim, ele que foi levantar as madeiras, ele que foi atrás do orçamento das madeiras. Presidente, eu solicito também que a gente ouça na próxima o senhor Wilson Miranda, diretor encarregado de manutenção da Indurb. Wilson Miranda, com W. Eu vou encerrar por aqui para que os demais possam... Ele é diretor encarregado de manutenção. Encarregado de manutenção. Eu vou encerrar por enquanto por aqui para que os outros possam também perguntar. Só um minutinho, vereador. Eu vou... Para não o servidor vir aqui, nós pedimos um ofício oficial para a resposta do TI, tá? Se o vereador Sandro puder ler a resposta, o que ela encaminhou aqui oficial, até para ficar na ata e documentado, por favor, do questionamento das imagens. Ainda não deu baixo. Senhor presidente, em relação ao ofício da tal da SEI 126, encaminhado por esse presidente da Comissão Especial de Inquérito, ao questionamento feito por essa comissão, em reunião ao vivo 19 de 2026, e Serviço Tecnológico em Informática tem a informar. A Indurb já enviou aproximadamente o volume de 5 TB de dados e o processo de envio ainda se encontra em andamento.
Esse serviço está recebendo esses dados por meio de ateste da leitura e integridade dos arquivos, bem como o seu armazenamento em nuvem. Salienta-se que a Indurb ainda não finalizou a transferência total dos dados, não sendo informado a esse serviço o prazo final para a conclusão do envio. Por esse fim, esse serviço tecnológico e informática permanece à disposição para auxiliar tecnicamente os trabalhos da SEI. Sem mais, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Uma questão de ordem, presidente. Acho que depois, no final do oitivo, a gente fazer com que os técnicos viessem aqui e fizessem uma interpretação do referido texto. Próximo vereador, por favor. Presidente, acho que vai ter a necessidade de convocar o jurídico da Indurb, que foi citado. Eu acho que é necessário. Você tem o nome? Não tenho. Para a Giovana tem que oficializar lá, que ela já está ouvindo. Levi, tem o nome dele, com quem vocês conversaram lá? Não, na verdade, Porque oficializando lá, ela já vai... Tudo que foi falado aqui, ela já vai pedir a convocação lá. Já está na ata. Tem, Levi? Não tem, né? Quem a gente conversou foi com a doutora Silvia. Doutora Silvia. Ô, Levi, para ser bem simples, no sim ou não, a Indurb, na realidade, no estatuto e na hierarquia dela, todos os processos de compras e vendas, no final, tem que passar pelo presidente e pelo diretor administrativo. Quero sim ou não da sua parte. A venda dos inservíveis, tanto a presidente como o diretor administrativo financeiro, eles tinham ciência, mesmo de forma irregular, né? Eles tinham ciência da venda dos inservíveis, sim ou não? Sim, que eu estava levando para o sucatão, sim. A Indurb existe um processo de compra, que cada departamento, cada sala, cada setor, existe um documento chamado RMS. O que é isso? Requisição de materiais e serviços. Se foram compradas as mesas e cadeiras da sala da presidência, que é um departamento, a presidente da Indurb ou a presidência, que é um departamento, fez essa requisição de serviço e compras? Não, isso daí partiu de mim. Vamos lá também novamente. Toda compra, final da compra, a presidência, a diretoria administrativa financeira assinam um documento e tem ciência. A presidente e a diretoria financeira teve ciência das compras efetivas da cadeira e da mesa e do carpete da sala da presidência? Eles tinham ciência? Na verdade, não tem carpete, né? É o carpete de madeira, o piso, né? Eles tinham ciência da compra? Foi o piso laminado. Eles tinham ciência da compra? Sim ou não? Formalmente, não. Formalmente, não. Estou satisfeito, a vereadora fez a pergunta. Evi, houve algum laudo de algum engenheiro informando o que era inservível? Ou foi alguém que falou, isso aqui presta, isso aqui não? Não, eu tenho um pouco de conhecimento de construção civil, Arnaldo, e realmente as telhas, principalmente de alumínio, do estado que elas estavam, elas só ocupariam espaço, né? E, de certa forma, é um material que já tem 46 anos. Quando foi trocado todo o telhado, foi trocado justamente por causa disso, porque o alumínio ele é muito frágil e ele é mais fácil de ser arrancado. Por isso que a Defesa Civil orientou de tirar tudo. E quando eu vi as telhas, eu tenho muita demanda na DLP, nos cemitérios, eu vi uma possibilidade de poder reutilizar essas telhas, né? E aí foi aonde eu solicitei que fosse levado para a DLP, para ali a gente poder selecionar. Então, sempre foi feita uma seleção. Inclusive, elas são vários tamanhos, né? Tem telhas de 9 metros, de 7, de 6, e a gente, conforme o caminhão ia trazendo, a gente ia colocando aquelas que a gente julgava
que poderia posteriormente ser usada, a gente deixava no local. Aquelas que estavam muito rasgadas, muito amassadas, a gente colocava no outro e posteriormente levava para sucata para não ficar ocupando espaço no pátio. Então, oficialmente, não houve laudo Não. de inservível ou que dê para até porque aproveitar. Até porque se houver um laudo, eu creio que tudo vai ser considerado inservível, né? Mas como é para cobertura de carro, coisas assim, eu creio que dá para reutilizar, porque muitas delas estão furadas também, né? Voltando no início da sua fala, só para constar, teve alguma solicitação verbal ou por escrito de quem que veio para que você tomasse a frente disso? Não. Não teve? Não. Não, porque, na verdade, eu estou envolvido na reforma da rodoviária desde do ano passado, né? Desde o começo do ano passado. Então, eu estava ali diariamente, e conforme eu fui vendo a necessidade, é lógico que eu falei que eu tomei a frente, eu falei o que eu estava fazendo. Nessa situação da reforma, existe alguma solicitação da presidência para que você acompanhasse a reforma? Até porque não é a função... Na verdade, eu acompanho a reforma, a mão de obra que está sendo usada na rodoviária, grande parte dela é de reeducandos. Então, eu tenho acompanhado a reforma desde o começo. Tá. Obrigado. Já que o senhor tem acompanhado a reforma, Levi, desde o início, a reforma da rodoviária, essas telhas inservíveis que estavam retorcidas, que foram vendidas, no caso, as que estão lá ainda, já tem um destino para onde vai, como vai ser usado, o prazo de como vai ser usado, ou se tem mais alguma coisa ali que vai ser vendido, que pensa ser vendido? Na verdade, a gente tem que esperar acabar todo o processo, né, para a gente ver o que vai se fazer. Mas eu, desde o início, eu queria usar essas telhas, porque ali na DLP, tem muitas partes que podem fazer cobertura, principalmente para carro, para moto, e eu vejo que essas telhas elas podem ser usadas para fazer essas coberturas. São aproximadamente 300 telhas que ainda tem lá no pátio da DLP. Senhor presidente, só dar continuidade no questionamento que foi feito para a presidente. Bom dia, senhor Levi. Bom dia, Júnior. E já também para adiantar que estou bem satisfeito com as respostas, porque o nosso foco aqui em relação ao rito dessa venda, né, de inservíveis, está mais do que claro que, de fato, ele não existiu, não foi seguido o que, de fato, deveria ser seguido. Mas a vereadora Estela até já perguntou, mas eu preciso perguntar novamente. No início de todo esse processo, quando o senhor verificou lá a quantidade de materiais inservíveis que estavam lá se acumulando, não houve por parte de nenhum dos envolvidos ou do outro diretor o questionamento só em relação a essa documentação? Não chegou a acontecer isso? Porque conforme a gente vai obtendo as informações, as respostas dos questionamentos, a situação ela vai se agravando cada dia mais. E provavelmente com o próximo que vai ser ouvido aqui, a situação ela vai só piorando, né? Não houve, então, por parte de nenhum momento do andamento desse processo todo, algum questionamento. Poxa, mas onde que está o documento X? Onde que está o documento Y? Para a gente fazer um outro procedimento nessas transferências aí que foram feitas. Foi tudo acontecendo, a aceitação, sem questionamento, sem... O senhor sabe me dizer? Na verdade, Júlio, formalmente eu volto a dizer que a gente não fez.
O aspecto formal não, porque a minha ideia sempre foi amenizar os problemas que esse material estava trazendo. Em nenhum momento foi para ter dolo, para ter desvio, nada disso, até porque os recursos estão lá, não tem recurso que foi desviado, o recurso que caiu na conta do funcionário, ele está aqui bem explícito o porquê que caiu. Então, a minha preocupação era tirar esse material que estava me trazendo transtorno no meu local de trabalho. Não, Levi, não foi nem esse sentido, sabe, de falar de desvio ou algo parecido. É só em relação ao questionamento de alguns, ou de pelo menos, dos envolvidos. Tipo, ô, diretor, mas não precisa de documento tal para fazer isso, sabe? Porque ficou tudo muito estranho, né? E isso, com a experiência que eu vejo que os senhores têm, no tempo que tem já de serviço público, eu cheguei agora, mas eu já atuei no serviço estadual também, então a gente sabe os procedimentos que devem ser adotados. E quando você se envolve num processo desse e você começa a observar que não houve um procedimento, é um normal questionamento. É só isso que eu gostaria de saber. Se alguém não questionou, não pediu, espera aí, para um pouquinho aí, para um pouco aí, vamos ver o que está acontecendo para a gente seguir ou iniciar, não sei, sabe? Só isso. Só se alguém questionou ou não questionou esse processo todo. Não, porque o processo ele não havia se findado. Né? Eu não cheguei ao ponto de agora acabou, não tem mais o que mandar para a sucata, até porque foi saindo gradativamente, não foi um material que foi levado no mesmo dia para a sucata. Então, ele foi vindo conforme ia liberando esse material, ia trocando, a gente ia direcionando ele. E até hoje eu tenho parte desse material ainda no pátio. Então, hoje, se o senhor quiser começar o documento agora, é possível, pelo que o senhor me disse? Não, é totalmente possível. Agora? Sim. Então, essa documentação toda, o processo ele pode acontecer posteriormente. Só lá no final de tudo. Tipo, eu vendi, foram todas as... Na minha concepção, não, rito legal. Nesse caso específico, eu creio que sim, porque não tem dolo e não tem desvio de finalidade. Eu digo pelo... Sem a minha concepção, a do senhor, tá? Eu digo no rito legal. É possível, na altura que está agora... Vamos esquecer a denúncia? Equacionar tudo? Vamos esquecer a denúncia. Na altura que está agora, seria possível, então, dar início ao processo? Sim, até porque a gente procurou, depois que o rito não foi seguido, nós procuramos a loja de móveis, ela entendeu, e se houver essa solicitação, esses móveis podem ser devolvidos. Existe um saldo de piso remanescente na Leroy Merlin, e isso também pode ser devolvido. Então, prejuízo para o erário, eu garanto que não teve nenhum, e esse processo ele pode ser oficializado, sim. Obrigado. Senhor presidente, é só isso. Ainda meu questionamento ele não foi respondido, mas... Está satisfeito? Obrigado. O vereador Edson quer fazer um questionamento. Eu acredito que esse questionamento tem os arquivos, mas é bom perguntar, porque eu não sei o fundamento da pergunta. Levi, no caso, essas fotos que estão aqui, que você está apresentando, tem aí o pendrive também, ela já veio ou não junto com o material que foi encaminhado para a Endurbe? Sinceridade, eu não sei, vereador. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que essas fotos aqui, até porque eu estava analisando, olhando elas aqui, tem as telhas que estão aparentemente em condições de uso, né, que poderia ser usado em outro local, e temos aqui as telhas inservíveis, como vendidas. Também outras. Então, eu gostaria de solicitar que fosse colocado também, periciado primeiro pela TI, para ver se não há nenhum corrompimento, né? Não se perdesse, e que depois fosse colocado também aos autos para que todos possam ter ciência dessas fotos que estão aqui. Vai ser juntado, a Giovane já anotou e ela vai deliberar. Tá bom? Tem o pendrive aí? Tem. Tá. Esse aí não está anexado com aquele que veio. É que a pergunta que eu acho que mais os vereadores querem saber é o que foi vendido, por que foi vendido. E aqui as fotos, ela dá para você entender o Essas material. Fotos aí você fez agora? Quando foi? Essas fotos são do meu arquivo pessoal. Seu arquivo pessoal. E esse pendrive também? Sim, são as mesmas fotos que estão impressas. Inclusive o vídeo
Tá, satisfeito. O vereador Sandro quer fazer algum questionamento? Fica à vontade. Levi, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sandro. O material que foi vendido foram somente materiais inservíveis ou havia material também que poderia ser utilizado? Nesse caso aqui, todos inservíveis com as telhas retorcidas, né? E foram 2 tipos de materiais. A princípio foram as telhas e, posteriormente, foram suportes de lâmpadas que estavam muito sujos de fezes, de pombo. Então, esse a gente também não via a hora de se livrar dele. Foi só esses 2 tipos de materiais, telha e suporte de lâmpada. O senhor teve conhecimento de aquisição, de compra dessas telhas por parte de servidores da Indurb ou somente aos locais onde foi vendido um carro ferroviário? Não, teve esse e o fato da troca da telha pelas madeiras que foi usada no refeitório. Só esses 2 fatos. Em algum momento houve algum depósito em relacionamento a essas vendas na sua conta pessoal? Não, inclusive está à disposição a hora que vocês quiserem. Só isso, senhor presidente. Para finalizar, vou fazer um questionamento aqui, Levi. Até porque, depois de tudo isso que nós ouvimos, os questionamentos, após todo esse tempo, o que vocês ali da administração, principalmente a presidente da Indurb, tem feito alguma reunião de rotina para tudo isso ser mudado? Vocês já têm um plano de trabalho diferente ou ainda não foi conversado isso internamente? Não, isso não foi, Marcelo, até porque existe o rito e o rito não foi seguido. Em nenhum momento, eu estou falando aqui que eu segui, formalmente não foi feito, mas a finalidade no final daria mesmo. Entendo que a vereadora Estela pontuou, né, reconheço que houve muitos equívocos e falha da minha parte em relação ao rito, mas dolo, prejuízo para a empresa, para o erário, não houve em nenhum momento, até porque o foco era totalmente oposto. O foco era tentar resolver o mais rápido possível os problemas. E é lógico que, de certa forma, a gente acabou atropelando alguns procedimentos. Mas não tem nada do que esconder e não tem nada aqui que vocês perguntem, só aquilo que realmente eu não sei. Mas, diante do processo, eu creio que eu sou a pessoa mais envolvida e que tem condição de sanar as dúvidas que vocês têm. A pergunta não foi essa específica, até porque os procedimentos daqui para frente têm que ser mudados. Então, eu estou perguntando se já atualizaram toda a situação, se já fizeram alguma reunião interna sobre isso? Não, o procedimento já existe. Foi eu que fiz o procedimento da maneira errada. Esse não é o procedimento certo de se fazer. Tem um marco zero disso aqui. O que a Indurb conversou em reunião, o que o executivo conversou em reunião para que isso realmente não venha mais acontecer? Qual foi a cobrança, qual foi a mudança? Na verdade, já existe essa reunião, essa conversa? Eu não tive nenhuma conversa com o executivo. Eu tive conversa com a presidente e foi deliberado que não se fizesse mais nada até a apuração de todos os fatos, até tudo ser esclarecido, das consequências que viriam. Então, mais nada poderia ser feito em relação a isso. Obrigado, estou satisfeito. Se os vereadores... Eu creio que o Clemente também queria. Só vou fazer um questionamento aqui, Clemente. Levi, quando eu falo, eu não estou emitindo opinião, não. Eu estou fazendo leitura da legislação. Quando a gente fala de empresa pública, do poder público e da máquina pública, nós estamos falando de princípios constitucionais e nós estamos falando do rigor quando se trabalha com o bem ou o recurso público. Eu vou colocar em evidência aqui apenas para que não paire dúvida de que não há chance alguma de tornar legal o que nasceu ilegal, não naquilo que é público. A Lei 5.804 de 2009, no seu artigo 8º, diz o seguinte: capítulo 2º da invalidade dos atos. 8º, são inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais, constitucionais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da administração pública, especialmente nos casos de 1. Incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que emane. 2. Omissão de formalidade ou processos essenciais. 3. Impropriedade do objeto. 4. Inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito. 5. Desvio de poder. 6. Falta ou insuficiência de motivação. Sobre isso, não estou opinando. Isso é constatação. O que me assusta aqui, vereadores, é a naturalização disso por parte do gabinete da prefeita. Porque dificilmente nós vamos ouvir alguém aqui, como bem disse o Júlio, que negue os fatos que saltam aos olhos. Estranha o silêncio do gabinete, porque nós estamos falando de pessoas, cargos, funções envolvidas, todas, ou praticamente todas, de livre nomeação e exoneração pelo Poder Executivo. E dizer o Executivo que vai assistir e aguardar uma sindicância não me parece nem lógico, nem aceitável, e não sinaliza qualquer mudança de ação, porque os procedimentos, vereador Marcelo, e esse é o único ponto em que eu concordo com a fala do Levi, já estão todos citados, já existem. O que precisa é alguém que tenha coragem de seguir. E vou de novo resgatar aqui a fala, o papel, a oitiva da Gi. É como se a Indurb hoje pudesse funcionar sem presidenta. Hoje a Indurb não tem presidenta, porque ao ouvir a fala da própria presidenta e as demais oitivas, não precisa ter. Nós vamos economizar. Não sabe de nada, não viu nada, não assinou nada, não tem conhecimento de nada. Tem algum sentido? Não tem. Nenhum sentido. Não sabe de coisa nenhuma, não fez nada, não agiu, recebeu bens frutos desse dinheiro, deu informações explícitas e outras visivelmente para omitir como que se deu o processo. Qual que é o papel da presidente da Indurb? Nenhum. Então, acho que tem que pedir a extinção do cargo e deixa só os diretores tocarem a Indurb, porque não tem papel para ela. Ou vem aqui e confessa, sei, fiz. Tem que ter coragem. Não adianta escalar uma legião de pessoas para pular por ela e dizer, omitida a presidenta, tadinha da presidenta, não sabe o que estava fazendo lá. Se não sabe, vai para casa. Porque não faz sentido continuar pagando uma presidenta que não sabe o que está fazendo lá. Vou encerrar perguntando uma última coisa para o Levi. Neste processo todo, antes, durante ou agora depois, o Daniel Freitas, assessor de gabinete da prefeita e membro do Conselho da Jari, opinou, participou, tomou parte em alguma reunião, deu alguma orientação? Pessoalmente, não. E não pessoalmente? Não, também não. Eu não sei de que sentido. Se eu fiz reunião com o Daniel, se eu fui no gabinete dele, não. Se ele esteve na Indurb, porque ele está sempre na Indurb. Se eu liguei para... ele sempre está na Indurb. Isso que outra coisa que eu ia te perguntar. Ele faz parte da Jari. Também não sei informar. Eu já vi ele várias vezes na Indurb, mas não sei se ele faz parte da Jari. Não, ele faz parte, é remunerado para isso. Não é? Estranhamente faz parte da Jari e faz parte também remunerado do Conselho Fiscal da Coab. Então, essa vista constante do Daniel na Indurb, eu também tenho conhecimento. Por isso, presidente, e por outras informações que também tenho, eu também solicito que o Daniel Freitas seja ouvido nas próximas oitivas da CEI. Minutinho só, eu já vou passar, Clemente, minutinho. Ô, Giovana, ele pediu para o Daniel, está em ata já, para convocação? Também, que ela estava começando. Eu já vou passar para o Clemente, fazer a sua colaboração, e já são 11h08 da manhã, e o nosso horário aqui é até as 12. Então, já passo, Clemente, só para deliberar com os demais vereadores, só tem praticamente 50 minutos para fazer o questionamento agora para o próximo, que é o senhor Bruno. Nós podemos finalizar e retomar amanhã às 9h, para ter mais tempo hábil, porque 1 hora não vai ser suficiente. Se todos os vereadores concordarem, a gente já, pois a fala do Clemente,
que ele é consultivo, tá? Então está aqui colaborando com a comissão. E nós finalizamos e retomamos para amanhã, 9 da manhã. Todos os vereadores concordam assim? Está convocado amanhã verbalmente. Tá. Tem que fazer a chamada, né? Deles? Não. Pelo que o regimento, a Giovana está aqui dizendo para nós também que temos que perguntar para aqueles que vão ser das oitivas, se eles vão estar aqui amanhã também novamente, além da nossa... É isso, Giovana? Minutinho. Só porque a gente não teria tempo hábil de encaminhar os ofícios para reconvocação de amanhã, até considerar quem já está presente. Não, presidente, assim, eu acho que não é perguntar. São trabalhadores públicos e a convocação que nós fizemos é uma convocação e foi direcionada diretamente à direção da empresa. O que acho que nós deveríamos fazer aqui é, se combinarmos que vai encerrar agora, dado que a TV, inclusive, tem que se encerrar às 12, a transmissão, eu acho que ela é importante, é providenciar ofício imediato à Indurb para a reconvocação. O que eu acho que poderia já ser combinado aqui é que nós não convoquemos 6, 7 ao mesmo tempo amanhã. Acho que nós poderíamos pegar na sequência pelo menos 2 ou 3 e os demais no dia seguinte, porque senão amanhã nós vamos ter o mesmo problema. Então, já ver a sequência, ver se vai ser 2 ou se vai ser 3 e oficiar a empresa pela presença dos trabalhadores. Questão de ordem, questão de mais de encaminhamento, tendo em vista o pedido que não será encerrado, apenas suspenso e retornado amanhã. Então, não vejo, acho que está mantida as convocações, e aí, independente, acho que todos têm que estar aqui, porque eu acho que amanhã, lógico que a oitiva principal, todas são principais, mas seria mais importante a do Levi hoje. Então, o resto, amanhã, acho que nós conseguimos suplir, sim, até meio-dia todos. Então, após, eu vou suspender, eu sim, falo a hora depois, suspendo e vou primeiro para o Clemente aí, dar a oportunidade. Vereador Marcelo, senhor presidente da SEI, obrigado aí pela deferência. Levi, com todo respeito, né, mais uma vez, bom dia. E aí, com todo respeito, é só para efeito de deixar bem claro, né? O senhor confirma que o saldo remanescente do valor que foi vendido a sucata se encontra com o ferro velho? Sim. Certo. O senhor Wagner, o senhor já disse que é seu braço direito e ele é subordinado à sua diretoria? Sim. O senhor Luiz Adriano? Não, não é da minha diretoria. Não é da qual diretoria? Ele é do terminal, eu não sei falar se é da financeira ou da DTT, não sei. Certo. Quem foi que fez as negociações com a KM e com a Leroy? Eu, juntamente com o Wagner. Certo. Outra situação, a presidente chegou na sala dela, as cadeiras estavam lá, o piso trocado, ela questionou alguma coisa ou não questionou nada? Na verdade, como estava vendo muitas coisas acontecendo, né, sinceridade, eu não me recordo se ela questionou nesse sentido, da onde que veio, como foi feito. Eu creio que ela não, da minha parte, não foi questionado. Obrigado, Levi. Obrigado, Marcelo, presidente. Então, como um acordo, suspensão dos trabalhos agora 11 horas, 12 minutos, e amanhã retomaremos, às 9. Bom dia a todos.